Trago um peso. Não, mas a altura ainda, ela pega a mesa, mas não pega ali dentro na mesa. Samba e pagode, do jeito que você adora. Eu começo e vou virar uma. O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você. Até porque eu não faço questão de esconder. O problema. É isso aí, galera. Bom dia, voltando com o nosso programa Passando a Régua, agora com o nosso quadro Inteligência Condominial, programa que é feito por João Casquinha e Thiago Gomes e nossa amiga aqui, Tainá da Cindy Foco, que é bancada fixa aqui segunda-feira, falando sobre condomínios. Tudo bem, Tainá? Como é que foi o final de semana? Bom dia, foi ótimo. A gente conseguiu descansar por aqui, eu acho. Foi bom mesmo, né, João? Voz até rouca. Deu pra descansar um bocado. E show de bola. Hoje no quadro que eu gosto muito, que é o quadro Coach Condominial com ela, que transforma o triste em alegre, transforma o perdido em focado, que faz a diferença no mundo. Kelly Rodrigues! Bom dia, minha amiga, minha coach preferida. Ele só conhece a mim, mentira, não, gente. Vamos lá, falando sério. O Thiagão, nossa história é longa, né, Thiagão? Então, Graças a Deus. A gente vem acompanhando o crescimento um do outro, então acho que é por isso que a gente fica muito feliz de estar aqui. Em especial em pleno 7 de setembro, independência do Brasil, e 7 horas da manhã. Hoje vai ser a independência da pessoa do síndico, que vai ser independente emocionalmente para poder tomar as melhores decisões para a sua vida, Kelly. E hoje com um tema muito legal, 10 dicas para a utilização do tempo, né? Cara, eu trouxe mais, viu? Então, aqui ó, hoje é 7 de setembro, só tem eu e o João que gosta de trabalhar, né, João? Então não vai ter problema, até meio-dia, toma à vontade. Nós nascemos pra isso. E aí é bom que de meio-dia, assim, de foco, paga o almoço pra nós. Também tem Eu fui isso. como é que era? Como é que era o vocês vão almoçar lá? Aquele dia que eu fui? Joãozinho, né? É o feijãozinho. Feijãozinho, é bom, João. Olha só, Feijãozinho, e eu querendo só um café da manhã. Mas é, mas é. Olha, eu tô Tá vendo? humilde A gente aqui. é olho gordo. Mas vamos lá. Então vamos começar, ô Kelly. Vamos começar do início, né? Número 1, qual a primeira dica seria aí? Tiagão, eu preciso situar. Quando a gente Vamos fala lá. sobre tempo, a gente tem que entender primeiro o que é tempo para mim, né? O que eu faço com o tempo. Eu vou usar aqui o bastidor mesmo para a gente entender. A Tainá tem os 18 anos, Ah, senão Né? obrigada. né? Então a Tainá, ela é vestibulanda, certo? Vive com a mãe e com o pai. Olha o tempo que ela se encontra. Não tem filho, certo? Então ela tá em qual time de vida? Então ela precisa entender o que é prioridade para a vida dela. Ela quer um namorado, alguma coisa assim, ou ela quer cair na gandaia. Então entender. O Tiagão tem... O Tiagão que tá fazendo festa no AP, ele tá já com 30 anos. Ele tá em outro time de vida, em outro momento profissional, outro momento pessoal. João. E o João, agora eu vou usar você Tá pra ver, com 15 anos. que tá com 15 anos, só quer saber de futebol e PlayStation. A gente precisa entender em qual time que cada pessoa está. Às vezes eu sou uma mãe de um filho recém-nascido, e como é o meu caso já de filhos de 19, 20, 25 anos, eles precisam entrar no mercado de trabalho. Dá pra entender? E se eu for uma pessoa aposentada? E se eu já me aposentei, o que eu tenho que fazer com o meu tempo? Então, primeira coisa, qual é o seu time de vida? E se proporcionar e entender que o time de vida ele muda o tempo inteiro, gente. Você simplesmente teve um filho e mudou. O seu filho vai para um vestibular e vai cursar medicina em outra cidade, já mudou. Já. A sua filha está namorando, ela vai casar. Já mudou o seu time de vida. A gente está falando em plena pandemia. A sua empresa hoje, infelizmente, como muitas, fecharam as portas. Ou a sua empresa hoje aproveitou um nicho e ela está em outro momento, outro restart e expandiu. Então, é entender qual é o time e saber que ele é cíclico. Hoje você está numa demanda, amanhã você tem que rever a sua agenda, porque vai ter que organizar de novo. Mudou tudo de novo. Hoje você mora numa localidade, meu exemplo, hoje você mora numa localidade, daqui a 6 meses você muda o seu horário de saída, muda o seu horário,
muda. O seu horário mudando de localização, o seu horário de almoço muda, quem vai fazer o almoço muda. Entenda que ele é cíclico. Hoje, o tempo inteiro, a gente tem que ficar se revisitando, reavaliando, reanalisando onde entra prioridades. Tudo bem? Feito? Vamos embora agora lá. Você falou 10 dicas, né, Tiagão? Eu vou trazer aqui pra gente algumas ideias e vai esbarrar em você um pouquinho na sua empresa, por exemplo, tá, Tainá? Tem algumas dicas que são específicas para a área um pouquinho mais empresariais e outras é pro lado pessoal. Então eu vou começar pela linha empresarial e eu quero entender que nem tudo cabe para a tua empresa e nem tudo cabe para a empresa do Thiago. Eu preciso falar algumas dicas que cabem e aí você tem que sempre situar aquela que cabe para a tua realidade. Certo. Tudo Perfeito, bem? perfeito. Tá, vamos lá. Gente, eu trouxe cola, obviamente, porque eu não uso todas essas dicas na minha vida. Eu sei quais que cabem para mim. Então tem dica pessoal aqui que cabe para minha vida. Então vamos lá, gerenciamento do tempo. Ninguém compra tempo, o tempo é igual para todo mundo. É o tempo do Donald Trump, assim como é para o Bolsonaro. Eu estou falando de duas situações de dois presidentes. É o mesmo 24 horas, assim como é o mesmo 24 horas para você. Então vamos lá, ninguém compra tempo, por isso que a gente administra e gerencia o que a gente faz nesse tempo. A primeira, eu vou precisar de trabalhar um pouquinho com a nossa imaginação, tá? É uma sigla que você vai juntar GUT, G-U-T, G-U-T, GUT, tudo bem? Com a sigla G-U-T. O que é o G, gente? O G é a gravidade da tarefa. Gravidade. G, gravidade. Com a sigla G-U-T. Vamos lá. A gravidade da tarefa. O U é a que é a chamada urgência da tarefa. A gravidade e urgência. E o T é a tendência. Mas se você montar uma tabela, isso é para nível empresarial. Já tá? estou imaginando. É uma tabela mesmo. Quer enxergar comigo? Então vamos lá. Tarefa, G, G-U-T. gravidade, Urgência. urgência, T, tendência. Aí coloca aqui a sigla GUT, tá? Para cada tarefa, quanto mais maior o grau de gravidade daquela atividade, número 5, menos grau, menos gravidade. Quando falo gravidade, é a necessidade de resolver, a tá? urgência. A urgência. Gente, desculpa, eu vou tirar porque eu já tô com calor, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, de 5 a 1. No U não é urgência. Se você deixar de fazer, você vai perder muito tempo. Então a mesma coisa, é urgente, tem que fazer agora 5. Dá pra fazer daqui a pouco 4. No T é a tendência. A tendência é aquela situação piorar. Essa tabela, quando você faz um brainstorm em grupo, para uma tarefa a médio e longo prazo, você joga isso, você faz isso com a sua equipe e vai fazer a multiplicação dos pontos. Então eu vou inventar a numeração, tá? Tá inventando. Estão comigo? Estão comigo? No quadro invisível? Tá. Vou colocar número fácil, tá? 3, 4, 5. Gravidade 3, urgência 4, tendência 5. 3 vezes 4. 12 vezes 5. 12 vezes 5, 60. Então, a pontuação da tarefa 1 deu 60. E cada tarefa vai ter, e lá você vai montar a prioridade de ação dentro da tua empresa. Onde é que isso cabe? Quando você tem algumas tarefas a serem executadas. Então, isso é para equipes. Para que eu preciso disso? Saber se isso cabe para a tua empresa, saber se algumas atividades elas são mensuráveis para a empresa. Essa tabela, não sei o que estou inventando, é da área de administração, para administração de tempo. Tabela GUT. Preciso falar mais uma coisa? Não, é só você saber como é que faz isso para equipes, para empresas, e ela tem como mensurar o que é importante. Então não é ideia solta, é interessante isso, né? Muito bacana. Né? Nossa, já estou imaginando aqui. Porque você tem 1 milhão de tarefas e muitas vezes você se perde nessas inúmeras tarefas e acaba que ou esquece ou você dá urgência ao que não necessariamente seria naquele momento. Né? E aí você consegue enumerar essas tarefas e resolver justamente pela urgência e você vai eliminando.
Gente, como a gente está falando da área empresarial, por exemplo, se você faz isso, geralmente é bonito fazer isso naqueles quadros de vidro, transparentes. Aí você já coloca assim, quem faz fulaninha, aí você coloca aqueles, esqueci o nome, que é coloridinho, aqueles papel coloridinho. Post-it. Aí você pega os post-it, dá cor para cada um. Aí é onde entra, gente, a customização de cada empresa. Aí é onde entra o papel do líder. Aí é onde entra o papel de cada componente, porque eu falo assim, olha, vamos lá, vai inventar o post-it rosa, é urgente. Esse é meu executável, tal. E né? visualmente falando, chama atenção, fixa, né? E você consegue, eu acredito que você consegue. Aí, mas você aliado isso, tem outras atividades, que é Canvas para dizer, estou fazendo, executando e já fez. Já fez. Entendeu? Então você já vai fazendo alguma outra atividade. Então são várias coisas que você precisa entender. Tem uma outra também que é interessante, esse é legal que você impacta no. Legal. É o chamado matriz impacto-esforço. Então, vamos lá. Quando você colocar o impacto e esforço, eu quero digamos que eu quero que a gente pense assim, muito alto impacto ou baixo impacto. Alto esforço ou baixo esforço. Qual que eu começaria? Peraí. Qual é aquele que tem um baixo esforço com alto impacto? É por onde eu começaria. Tem lógica? Vou falar de novo. Alto impacto e baixo esforço. Esse é rápido de resolver. Resolve? Se a gente traduzir para algumas outras dicas que estão aqui, é aquelas que eu consigo traduzir em miúdos assim. Cara, o que eu consigo resolver em 3 minutos? É aqueles, às vezes, é apenas um e-mail que eu tenho que responder rápido. Ou às vezes é só uma ligação que eu sei que tem que ser ligação e não mensagem, de 30 segundos. Então, você consegue resolver vários, né? E liberar a demanda, digamos assim, do que você ficar pendente em um período inteiro, e enquanto isso a sua caixa tá cheia. Tá cheia, O que a gente vai trazer aqui são várias cabíveis para cada momento. Você saber que você tem alternativas de melhor gerenciar o seu tempo. Então, às vezes vai caber até para nível pessoal, a nível pessoal ou a nível profissional, tá? Então, por isso que a ideia é trazer o maior número possível. Eu falei que era um 10, mas vai dar mais. Ótimo, eu tô adorando. Vai dar mais, vai dar mais, porque você tem que entender que é cabível para cada situação. Eu acho que as dicas vão caber tanto para o síndico, para condomínio, para a empresa, até para as pessoas mesmo que estão ouvindo aí, porque é organização, acaba também é uma empresa, né? A questão é como você lida com isso no dia a dia. E é importante, a Tainá falou uma coisa interessante, e você também falou uma coisa interessante, que é do GUT, né? Urgência, né? O que é urgente? Às vezes você está gastando tempo numa coisa que não é urgente, que não vai resolver aquela situação. Então a gente tem que entender também qual é o seu objetivo para você poder dar essa urgência nessa situação, né, Oker? A palavra urgente vai ser usada de novo por um autor brasileiro que hoje já virou best-seller, que é do Christian Barbosa. Hoje ele faliu algumas empresas, depois que ele faliu, ele ganhou a vida, porque ele soube aplicar a aplicabilidade, não ser redundante, ele soube aplicar na vida e na empresa tudo que é gerenciamento de tempo. Aí foi onde ele lançou o livro e foi. Então fala novamente sobre urgência. Então você identificar atividades importantes, diferenciar as atividades importantes das atividades urgentes e das circunstanciais. E isso tem, de novo, é uma ferramenta que eu vou usar. Tá? É que a gente, eu tô piscando o olho, que é coisa de bastidor, que só a gente sabe. Só a gente sabe. Segredo. É uma ferramenta que a gente vai usar do Christian Barbosa, para você entender a diferença entre atividades importantes, urgentes e circunstanciais. O ruim é que nós brasileiros, eu tô falando e me coloco nisso junto, é que a gente deixa de fazer aquilo que é importante, aí ele passa a ser urgente. Aí lascou de vez. É verdade, você vai acumulando também, né? Aí você acumula, aí vira urgente do tipo, tem que resolver, lascou. Quando você não resolveu no momento certo e adequado, deixou de ser importante. Vamos lá, alto impacto, baixo esforço. Uma outra atividade que você pode fazer é quando ela tem alto impacto e alto esforço, porque daí você considera, seria a segunda. Tem muito impacto com grande esforço, seria, digamos, a sua segunda atividade. Agora a gente vai para outra. Tudo aquilo que tem baixo impacto. Se tem baixo impacto e baixo esforço, seria a sua terceira. Quando você joga isso, gente, de novo para uma tabelinha, você faz o quadrinho de novo, você consegue dizer isso é o primeiro, isso é o segundo. Ok, então vamos fazer o que é importante primeiro, por isso que é alto impacto, né? Primeiro o que é importante e depois o que é menos importante, que é o caso baixo impacto.
Ok, se é menos importante, qual que demanda agora menos tempo? Que é o menos esforço, que por último, com baixo impacto e com muito esforço. Fica bem de falar, mas viajaram comigo? Sim. Viajou comigo? Viajou. Tá. Uma terceira dica é a chamada lista que a gente já faz, né? Quando todo mundo, às vezes você faz a lista no celular. Tem uma dica legal que eu uso. Vocês têm grupo de você com você mesmo? Pois é, eu até criei há 2 semanas atrás, porque eu fico trocando mensagem comigo mesma, pra poder me lembrar, muitas vezes, o que eu tenho que fazer. Uma agenda, então, virtual. É uma agenda virtual de lembretes, de mensagens, de falas, de fotos, de documentos, de telefones. Você cria um grupo de você com você mesmo. Você coloca você, a sua mãe, desculpa, beijinho no ombro, é só eu vou ficar nesse grupo. Então aí depois a gente tirar a pessoa, né? Aí Gostei, grupo de você com você mesmo. Como é que seria seu grupo, João, de você com você mesmo? O que ia ter nesse grupo? Só coisa ruim, né? Que é isso, João? Não, é interessante o que ele falou. Você sabe que eu criei, né, um grupo justamente porque eu escutei de uma colega, e quando eu queria falar alguma coisa, ou quando eu queria expressar, ou alguma frase que eu gostei, eu ia lá e colocava. Interessante. Se era algo que eu não Tipo eu queria desabafo, falar, né? mas eu não podia, eu ia lá e colocava. Porque eu tenho um sério problema. Quando eu não falo o que eu penso, começa a doer a garganta. É porque você está engolindo aquilo. Né? Exatamente. E aí eu falei assim, é uma maneira de você colocar, de você externalizar, não ficar com a dor de garganta e você depois voltar e refletir naquilo dali. Volta no nosso último programa. Verdade. Entende? Quando você passa por um problema, você está dentro do problema. Se você reage de maneira imediata, muitas vezes pode ser irracional. Agora, se você volta depois naquilo, você começa a questionar suas próprias palavras. É interessantíssimo. E é o seguinte, pessoal, entra aí, manda um WhatsApp pra mim no 984445210. Vamos sortear um dia na mente da Tainá, tá? Pra participar que do meu grupo marido e meus sócios vejam esse grupo, porque senão... Vamos sortear um dia na mente da Tainá, grupo da Tainá. Sim, de foco. Mas é legal, eu gostei o que você falou, foi interessante. Um desabafo, ou alguma ideia, pode citar ali. Ou começa a fazer isso, o cara da mente meio doida, começar a falar, tal ideia, não sei o que, aí você manda, né? É áudio com você, então depois você se revisita, você vê, ok, eu posso melhorar, mudar e até cancelar. E quando você está vendo, no áudio da emoção, no áudio da emoção você fala. Por isso que é importante os chamados diálogos e conversas, para você não ficar acumulando. Porque quando é a gota d'água, você não vai falar com você vai falar na emoção. Minha mãe fala, falar na emoção só vai cair peito no pé. Peito no pé não. Então vamos lá, dica 3, cria um grupo de você com você mesmo, amigão simples, você telespectador aí, tá nos ouvindo e tá assistindo pelo YouTube. Cria um grupo de você com você mesmo, pra você botar fotos, ideias, desabafos, comentários, quiser xingar a mãe, o avô, o condomínio, né, João? Tudo você quiser. Você pode colocar lá e depois você é só com você mesmo. E o teu grupo com você mesmo tem o que lá? Tudo isso que foi falado aqui, Tiagão, é de verdade. Esse grupo eu criei, por exemplo, quando eu falo preciso de fotos, preciso de arquivar documentos, tudo. Isso que a Tainá falou de desabafo com você, já fiz textão. Tá lá, pra você. No dia seguinte. Ai, Senhor, obrigada. De verdade, eu agradeci. Por não ter enviado. Por não ter enviado. Aí eu só mudei a mensagem, o conteúdo, mas eu mandei. Por quê? Porque primeiro desabafei, joguei o veneninho pra fora e depois você manda. Então, veja bem, em face do ocorrido, tal, pronto. Então, quer dizer, eu não perdi nem a classe, nem a amizade. Eu lembro que foi e às vezes também é besteira, a gente fala que ela é na raiz da emoção, o negócio falou perde a amizade, cria uma sensação torcedora. Quando você vai analisar, nem é pra isso tudo, né? Mas isso aí que serve, o grupo de você com você mesmo, eu uso muito como documento. Documental de hora de reunião, às vezes, né? Porque eu tô falando com você e eu não abri a coisa do calendário. Porque não sei se vocês têm, gente. Eu também tenho essa dica aqui, né? De você agenda. Então eu coloco lá no áudio comigo mesma. Então, Kellen, olha só, não esquece não. Eu já coloquei assim, eu lembro que eu já coloquei assim, por exemplo, em áudio. Cara, a loirinha da rádio, gente, uma loira ali maravilhosa daqui na minha frente.
A loira linda, maravilhosa, Tainá do cabelo longo. Pronto, acabou. Aí você fixa, né? E depois porque eu não salvei seu contato, já fiz isso. Então, são métodos. Tem uma dica chamada Pomodoro. Kellen, depois que eu a conheci, eu uso comigo mesma. Técnica Pomodoro já dá pra dizer assim. Pomodoro. Pomodoro. Vem do quê? Vem do quê? Coisa que parece comida, né? Porque foi italiano. Foi italiano quem usa essa técnica, criou essa técnica. Ele fala o seguinte: para você fazer atividades por blocos. Como assim? O cérebro, ele não fica 3 horas, 2 horas, 100% concentrado. Então ele fala, olha, Pomodoro. É uma técnica também de timer de comida, por isso que eu acho que é esse nome. Timer de comida, 25 minutos. Se concentra. 25 minutos. E libera teu cérebro 5. Onde é que eu, Kellen, faço isso? Eu trabalho numa empresa, num coworking. Um coworking, então, são várias empresas no mesmo ambiente de trabalho. Todo mundo gosta de conversar comigo. É sério, não tô zoando, é verdade. Se eu levantar para tomar café, alguém vai lá para conversar comigo. O que eu já sei? Eu só posso levantar para tomar café depois daquele tempo. 25 minutos. Concluí, meu cérebro já focou 100% na atividade. Ok, meu copo tá lá com água, eu vou lá encher. Vou lá beber água e ninguém conversou comigo, volta, porque já deu 5 minutos, você já volta. Mais 25 minutos. Faço isso, em especial com o WhatsApp também. O que eu faço? É outra dica. Se você fica um pouco refém, todos nós somos refém das redes sociais, né? Tanto a nível profissional como a nível pessoal. O que eu faço? Eu pego meu celular, não coloco no... Nenhum grupo meu é notificado. Quando eu sei que eu tenho que ir para uma atividade, eu tiro o WhatsApp web do computador, quem mexe no computador sabe, você deixa o WhatsApp web ligado lá, toda hora, aí te desconcentra, tu vai ver uma mensagem das... Não tem nada a ver. Aí o que você faz? Então lá, 25 minutos, eu já me organizo, eu preciso de meia hora, só que eu já coloco meia hora pra mim. Meia hora, tira o celular, tira o WhatsApp web da tela, coloca o celular, vídeo cabeça para baixo, que quem precisar falar comigo vai o quê? Gente, celular é feito para ligar. Só para lembrar, tá, gente? Lê no tempo, né? Porque o povo acha que se alguém precisar falar comigo de forma urgente, vai ligar. Passou 30 minutos, foquei naquela atividade, eu mesmo levanto. Por quê? Porque eu sei que eu preciso desconectar para reconectar. Até que no Pomodoro ele fala ainda, eu não consegui fazer isso, estou falando meu organismo. É num ciclo de 4. Ciclo de 4 são 2 horas. Tá? 25, 30, né? 25 mais 5 minutos, 25 mais 5 minutos. Então, a cada 2 horas ele te dá 15 minutos. Então, eu já não preciso fazer esses 15 minutos, porque eu já faço. A cada 5 eu foco, não tem problema. Então, ele só finaliza com, a cada bloco de 4 sessões Pomodoro, você tem 15 minutos. E é interessante saber. Por isso que eu mandei mensagem pra Kellen, porque eu mandei mensagem pra você, acho que tem umas 2 semanas. Justamente isso. Eu comecei a me organizar muito quando as demandas começaram a se acumular. E aí é facilmente explicável por conta da quantidade de pessoas, enfim, que você precisa estar gerenciando ali fora a empresa. Porque a empresa é a parte. Cada condomínio é uma empresa e mais a empresa por si só. E aí eu comecei a me organizar. Porém, algo que ela falou muito interessante. Se você se programa, e eu passei a me programar dessa maneira, não pegar o celular assim que eu acordava. Era fundamental para mim. Primeiro porque eu tenho o meu momento ali de meditação, de espiritualidade, que, né, na verdade é fazer uma oração, e poder desejar coisas boas para aquele dia. Segundo, eu realmente preciso de uma atividade física para poder externalizar tanta energia que a gente vai acumulando. Nessa fase de organização de tempo, a minha atividade física era pela manhã, então eu levantava, fazia atividade física. Quando eu me dava conta, eu me dava o luxo de pegar o celular para poder me atualizar, e hoje em dia praticamente tudo é no celular, meus sócios, os meninos já estavam loucos. Cadê você e tudo mais? E calma aí. É no meu tempo. E você precisa ser dono do seu tempo. Porque senão as pessoas vão se tornar donos do seu tempo. E aí eu comecei a colocar essa situação. Eu comecei a colocar essa situação
para os meus sócios. Eles não entenderam até hoje. Em todas as administrações dos condomínios, eu tenho Kanban, eu tenho vários quadros, faz parte da decoração. E você entende como a equipe flui. Porque uma coisa é você passar a demanda, ou até você mandar pelo WhatsApp, ou você criar um quadro e tudo mais. Outra é você deixar isso visível para a sua equipe. E aí tem condomínios grandes e tem condomínios pequenos. Condomínio pequeno, eu, como gestora ou como síndica, eu consigo visualizar o que eu tenho que fazer naquele condomínio. Condomínio grande, eu vou demandar as equipes. E a equipe, ela já vai saber o que vai ter que fazer, entende? Ela não precisa esperar por mim. Então, e eu comecei a adotar isso dentro dos condomínios. E aí onde entra a Kellen, eu falei, eu preciso realmente de uma coach, de um especialista, para eu poder fazer com que os meus sócios entendam. Primeiro, porque senão vive todo mundo à base de trabalho e não dá, a gente estava até comentando isso. Uma hora ou outra alguém adoece, Deus me livre, igual já acontece alguma coisa pior. Então, eu começo a me preocupar com várias situações. Olha, você tem que ter o seu tempo para você ter o seu lazer, para você ter sua atividade física e para você trabalhar. Uma coisa que eu coloquei também dentro da empresa, a gente não sai de férias, não tem 30 dias de férias, isso é luxo pra gente. No máximo é uma semana. Só que é uma semana o telefone não para. A gente começou a fazer isso, olha, se um saiu por uma semana, evita ao máximo passar para ele algumas situações ali no celular, até para que a pessoa possa realmente respirar, oxigenar e trazer novas ideias, vir reciclado, porque senão você não aguenta. Mas isso aí é maturidade da equipe como um todo. Toda e qualquer empresa em que você precisa estar presencialmente 100%, é porque a equipe precisa ter esse grau de maturidade para saber que a empresa precisa coexistir sem a sua presença. O processo é mais importante que as pessoas impactem. Mas isso é questão de tempo, isso é questão de tempo. Só voltando aqui no Pomodoro, que eu acho interessante essa técnica aqui, a gente tem que lembrar que é 25 minutos focados, 5 de descanso e faz um ciclo de 1 hora, né? O que é bacana de entender é que... 30 minutos. E 30 minutos, exatamente. Então, assim, a gente que tem, é bacana dessa metodologia, até eu já usei muito. Você aumenta o seu grau de foco, então você aumenta a sua energia também no cérebro de concentração. Isso. Por que é 25 minutos? Porque o cérebro começa a dar uma queda. Aí é o tempo de descanso e volta de novo como força acelerando. E eu acho que outra coisa, Thiago, se nesses 25 minutos você fica focado, nada vai te tirar daquilo dele e você vai conseguir concluir. Por isso, o pior é você acumular demandas, ficar tudo pela metade, porque você não consegue concluir e vão aparecer novas, com certeza. E outra coisa importante, a gente tem que entender que tempo não está muito relacionado com produtividade, não. A gente tem que entender que, eu vou trabalhar 8 horas, não, às vezes pode trabalhar 4 horas e ter a mesma produtividade, ou até dobrar isso, você entendeu? Então a gente tem que pensar em entender que é também uma forma de você utilizar bem seu tempo. Porque se você concentra sua energia em 4 horas, talvez você tenha 4 horas para descansar, fazer sua atividade física. Home office está aí para isso, para provar para a gente também. Algumas empresas, no pós-pandemia, vai observar justamente isso, que elas vão funcionar no sistema home office, elas vão render e vão ter uma maior produtividade. Ao passo, algumas outras não vão conseguir. Você só precisa mensurar isso se a sua equipe, se o seu negócio está em crescimento, né, ou está em declive. Porque daqui a pouco você vai começar a observar se os seus colaboradores estão entrando com atestado, com o tipo de atestado. Porque por mais que a sua empresa esteja no momento de crescimento, você vai ter que mensurar esse número. Está crescimento, tem crescimento, e depois tem que precisar se ela vai cair ou não, ou se ela está mantendo. Ok, é hora de uma mudança de estrutura de empresa, ótimo. E depois, se você observar que ela não está rendendo, é hora de readaptar de novo, mudar de novo. Então, mensura isso, gente. Anota, tenha dados, apoio da contabilidade, tem que mensurar isso aí. E é bacana quando a gente começa a criar os procedimentos das empresas, também vai para os condomínios também, é uma forma de economizar tempo. Na hora de treinar alguém, na hora de executar. Porque o que acontece? Muitas vezes, aquela pessoa está ali, ela não documenta procedimento. Vem outra pessoa, não sabe como fazer. Então você criou aquele padrão, fica mais fácil para quem vai aprender e para quem vai executar.
Você tem uma média. A gente, na Síndico Foco, a gente faz exatamente isso. São os 30 dias de raio-x que a gente fala. Né? Então, os 30 primeiros dias, quando a gente entra num condomínio, é para você fazer uma análise geral. Não é para você fazer mudanças. Primeiro a parte administrativa, você vai reavaliar contratos, enfim. E a parte operacional, a gente fala o seguinte, e aí tem os gerentes, prediais, enfim. Você consegue mensurar tudo, a descida do lixo, o tempo de limpeza de cada andar, de uma área comum. E aí, é claro, a gente não está falando de robôs, mas a gente faz uma média. E aí você consegue ver quem é muito rápido e por que ele está sendo rápido, se está tendo alguma falha ali em algum momento, e quem é um pouco mais lento e por que tá, e você começa a redesenhar a equipe e a forma de trabalho. E até para a pessoa também, às vezes a gente está fazendo algo porque a gente não tem nós nunca foi mostrado outra forma de fazer aqui. Sim. Então tem uma forma também de você mostrar para essa pessoa, cara, pode ser feito dessa maneira, dá para você fazer dessa maneira, é bom para você também, você vai ser sempre mais produtivo. E é bacana isso aí no dia a dia, porque você consegue fazer mais atividade. Quando você começa a organizar o seu tempo, fica até menos estressante para você. Nossa. Porque não tem aquela correria. Você tal hora aí, por exemplo, igual você, já tem o seu ritual, vamos dizer, amanheci, você faz oração, quem é oração, faz meditação, quem for. Você busca relaxar, aí você vem com o quê? Intensidade. Você faz exercício físico, você vai jogar essa adrenalina para cima, então você vai dar gás pro seu dia. Por exemplo, uma coisa importante, a gente tem que entender qual é a melhor hora que funciona a gente. Opa! Vamos lá, de dia. Se é de dia, bota as coisas importantes para de dia. Se é de tarde ou é à noite, isso você tem que entender. Como é que eu funciono melhor? Qual é o meu melhor horário para desenvolver certa atividade? Então você vai focar naquilo e naquele horário. E outra coisa, pessoal, deixa bem claro. A gente tem essa na nossa cabeça horário. Tem que trabalhar de 8 às 18, meio-dia. Cara, isso não existe. Você tem que criar seu próprio tempo e utilizar de maneira positiva. Não precisa ser padrão. É igual, a gente acorda aqui 5 horas da manhã, a gente não dorme 8 horas. Então assim, é como você vê como é que você vai encaixar nesse mundo. Você não precisa ser padrão, tem que trabalhar de 8 às 18. Não. Mas pode trabalhar de 8 a meio-dia e meter o pau e produzir e ir embora, ou vice-versa. Ou, por exemplo, trabalha com vendas, você nunca pode deixar para o último dia aquela meta, né? De finalizar aquela venda. Então você vai acelerando aqui para você encurtar lá. Quando eu trabalhava com empresa, na parte de gerência, eu falava que no projeto, quando você trabalha com projeto, tem 2 momentos. O primeiro é encurtar e o segundo é esticar. O que é isso? O primeiro é essa fase, é uma fase mais crítica. Então você vai impor mais energia, porque você vai treinar, você vai qualificar, você vai monitorar. E esticar, porque no final todo mundo já conhece o processo. Então você vai só monitorar. Então a vida também é muito isso. Todo o processo inicial você vai encurtar ele. E depois você vai esticar ele, porque é natural. Você sabe o que você falou, Tiagão? Tem várias. Lembra que eu falei para vocês que tem as dicas da linha mais empresarial e depois da linha pessoal? Eu vou finalizar com a empresarial, porque daí o que você falou, por exemplo, em relação a entender o seu time pessoal, vocês terem uma ideia. A França, uns 25 anos atrás, ela queria colocar o início das aulas em horários alternados para respeitar o horário biológico de cada criança. Porque nem todo mundo rende 7h30 da manhã, 8h30 da manhã. Tem pessoas que viram zumbis, quer dizer, ficam verdadeiros zumbis até as 10. Quando dá 18 horas, engata minha filha a primeira e a segunda, a terceira e depois vai pra Banguela até meia-noite. Tem uma de 3 anos assim. Mas ela, lembrando, nesses 3 anos ela vai no ritmo um pouquinho da casa. Justifica. Mais ou menos isso. Tá? Então, lembrando que isso é extremamente plausível, você entender e respeitar o teu horário biológico. Quando você deu a dica, coloque primeiro aquilo... o que é mais urgente. O que é mais respeitando o teu horário biológico. Se alguém fala isso pra você, coloque o que é importante no matutino. Lascou. De manhã eu ainda tô acordando, sabe? Não. Coloque aquilo que é importante no horário em que você tem pique. Tá? Agora, é claro, o que é o horário que você tem pique? 7h30 ou 10h30? Isso que eu quero dizer. Segunda coisa, aí vem pra dica pessoal. Falei que ia finalizar com a profissional, né? Eu já estou no raciocínio aqui do pessoal. Em relação ao pessoal, vai ter horas que você precisa resolver. Eu já falei, a técnica dos 3 minutos, 30 segundos, resolva.
resolva. 30 segundos, 2 minutos, tudo que é isso aí você já elimina, para depois você ficar com aquelas atividades que demandam um maior tempo de resolução. Tá? Então essa é a dica pessoal também. E vale para qualquer momento, para síndico, a nível de atividade de casa, para tudo. Em relação à empresa, tem a gamificação hoje, a palavra gamificação ela ganhou notoriedade, porque hoje com essa coisa da inserção de aplicativos, de RPG, o que algumas empresas estão fazendo? Joga tudo pro quadro, faz atividade, diz quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, faz o Kanban, faz lá, post-it, pronto, ok, acabou. Só que isso eles estão jogando para aplicativo. Quando você joga, que finalizou a tarefa, aí pode ter bonificação, RPG mesmo, tá? Tem bonificação pessoal ou para a equipe quando a equipe finaliza. Finalizou, tem bonificação para saídas mais cedo. Porque finalizou a atividade, cumpriu com a meta, tem, aí dependendo do aplicativo que você tem para a empresa, é saída 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, até 1 hora antes. E você pode colocar, às vezes, uma gamificação. Gamificação, o nome já está dizendo, tá? Jogos, né? Então você tem que ter algum tipo de contrapartida. Você tem que ter um ganho. Aí, sei lá, ingresso para cinema, ingresso para drive-thru, ingresso para você andar de stand-up paddle. O que eu quero dizer? É até motivacional. É motivacional. Né? Então você tem que ver o que também motivar de acordo com o estilo da sua empresa. Você não vai colocar, fazer stand-up paddle para a galera que você sabe que tem mais de 50 anos dentro da sua empresa. Então isso aí onde entra, você também conhecer teu público. É importante você conhecer quem é dentro do condomínio, por exemplo. Quando a gente fala conhecer seu público, é conhecer para você saber que você pode ofertar para aquele teu condomínio. No condomínio vai ter, algumas vezes, você vai estar passando por uma etapa que é importante você reformar o parquinho. Porque naquele momento, o público daquele condomínio são jovens casais com crianças pequenas. Aí você vai lá para o plano piloto, não faz sentido nenhum você arrumar um parquinho, sendo que a grande maioria, a massiva população dali são pessoas já quase aposentadas. Você vai oferecer um pilates. Você vai oferecer, entende? Você entender o seu público para melhor oferecer algum benefício. Gamificação, fala, Thiago. E é bacana que a gente tem que entender, quando você fala volta para o seu público, é também a gente voltar para nós mesmos, para a gente entender também essa dinâmica. Como é que funciona, o que é mais importante, o que não é, o que eu preciso para resolver o problema, porque você começa a entender e aí você começa a utilizar seu tempo da melhor maneira possível. Quando você se conhece, aí você começa a entender isso também, suas fraquezas, suas forças, para você poder alcançar a meta, seria a conclusão daquele problema, que é a situação problema, né? Você sabe que a nossa primeira pergunta aqui foi, como é que foi o feriado? E eu falei, olha, graças a Deus eu consegui descansar. Posso contar e aí? Pode contar o quê? Os bastidores. Os bastidores é depois, tá? É bastidores, né? Mas é porque você consegue perceber que depois que você faz esse tipo de organização, as coisas caminham. A equipe caminha sozinha, eu sempre falo também isso, o condomínio ele não pode ser dependente do síndico, né? O síndico ele é um gestor e tudo mais, mas depois disso a gente passa simplesmente a fiscalizar, a funcionar como uma auditoria, porque tem uma equipe, porque tudo já está muito redondo. E você percebe isso quando você tem um tempo de descansar, quando o seu telefone não toca, no WhatsApp não toca, olha, teve uma situação assim, uma emergência assado. Então, é um grau de maturidade que a gente chega que exige organização. É muito interessante e aí leva para o outro lado. Nesse momento de pandemia, nós brasileiros fomos testados à risca, digamos assim, porque a gente não estava acostumado a trabalhar por produtividade. Em casa a gente precisa trabalhar por produtividade. Você tem um objetivo, você tem um projeto para você entregar. E você está na sua casa, então não tem o teu chefe ali, não tem ninguém controlando o seu horário, basicamente isso, não tem horário de almoço, horário de saída, entrada. Necessariamente você precisa entregar o seu trabalho. E aí, como é que você faz? Então, no início eu lembro que todo mundo se pegou perdido, até porque tem outras coisas também, tem filhos em casa, etc e tal. Mas eu acredito que hoje a gente está vendo muito a repartição, principalmente aqui em Brasília, a repartição pública funcionando muito bem assim também. Com os servidores em casa, produzindo e entregando
e não necessariamente tendo que bater ponto. É claro que tem setores, tem atividades que exigem a presença na empresa e etc e tal. Mas outros, a grande maioria é adaptável, com exceção. Pelo amor de Deus, a escola precisa voltar. Eu quero trazer... Não, a escola precisa voltar. Não dá pra ser home office. Não dá. Mas ninguém aprende. Eu vi ontem um meme engraçado, educação física por EAD. Aí ele fazendo a natação na cama, fazendo a virada na cama o dia todo. Ficou muito engraçado. Porque tem coisa, gente, que vai caber no EAD. Sim. E tem coisas que não vai caber. E tá tudo bem. Essa reinvenção, o corona veio para remexer mesmo. Para nos reinventarmos e nos tirarmos do comodismo e para sermos melhores. Por favor, se você não saiu melhor do que você entrou, você não fez nada. Você perdeu 6 minutos da vida, gente. Vamos lá. Eu quero trazer uma coisa que eu acho muito importante para nós brasileiros. Uma vez, numa viagem, a pessoa fala assim, né, no inglês, nada, nothing Latino time. Latino time, do tipo, nada de Latino time. Aí eu olhei aquilo lá, porque a pessoa sabia que a gente era brasileiro, né? Falei, ok, eu entendi. E essa história ficou na minha cabeça e ficou. Então, pra mim, o teu tempo, Thiago, é precioso. O seu tempo, Tainá, é precioso. Essa historinha, se eu vou dar treinamento, não pode chegar no horário, chega 5 minutos antes. Tá? A respeitar, mas vamos dar 5 minutos de tolerância. Confesso a você que eu faço isso na primeira, depois eu deixo avisado. O meu horário é 20 horas, tem que começar às 20. E outra coisa, é uma forma de se respeitar o outro, né? Mas isso é pessoa se organizou para dar aquele horário ali. A partir que você também não chega naquele horário, você tá falando que o tempo do outro é nada. Eu entendo dessa maneira, né? Mas não tem nem que a gente ficar justificando. A gente que tá, quando eu falo, a nossa cultura, ela precisa ser lapidada nesse ponto, né? Aí tem uma cena, eu consigo vislumbrar, eu tenho uma amiga que o ex-marido dela foi general, alta patente do exército e serviu na ONU nos Estados Unidos. E a gente falando sobre tempo. Ela falou, Kelly, uma das cenas mais importantes, vocês vão viajar junto comigo como eu viajei na cena. Era um jantar com um coronel também dos Estados Unidos, general, né, dos Estados Unidos. E vamos lá, o jantar era às 20 horas, geralmente é 19 na cultura americana. 19 horas. Quando eles chegaram lá, na rua do general americano, 19h40. Ficaram parados dentro do carro. Ela e o ex-marido. 18h40 no caso, né? 18h40, muito obrigada. E ela começou a reparar que um monte de carro parado. E um monte de cabecinha dentro do carro. Todo mundo aguardando. Todo mundo aguardando. Quando foi 5 para as 7 da noite, você vê as pessoas saindo do carro. Quando todo mundo... Ela falou que era cena de cinema. Quando foi 19 horas, a porta faz assim, ó. Abre. Falei, cara, que cultura é essa de respeitar e entender que o tempo é importante e necessário? Tá aí que a gente fala, né, na cultura inglesa também, chega se você tá atrasado, porque você não chegou 5 minutos antes. Igual o horário bancário, você não está lá 11 horas, os bancários eles não estão lá 11 horas. Eles estão lá antes para que a agência abra, 11 horas ele já está lá te esperando. Né? Militar também. Militar, escola, avião, como falar sério, avião, tem horas que saem antes, gente. Verdade. Se tiver todo mundo lá. Se tiver todo mundo lá no horário, vai sair antes. Aconteceu um fato comigo. Na última vez que eu fui em Natal, eu cheguei mais ou menos uma meia hora, quase 1 hora antes para almoçar com meu irmão. E aí nós ouvimos o cara anunciar nosso nome. Thiago, Diego, voo, tal. Caraca, cara, 30 minutos. A gente chegou lá e o pessoal tá procurando vocês aqui, porque já vai aproveitar que tá todo mundo aqui já. Já aconteceu o inverso comigo. Eu acho que era uma viagem do Uruguai para Argentina, alguma coisa assim. A gente estava... Internacional, você entendeu? Repita, por favor. Uruguai, Argentina. Eu acho que era Uruguai e Argentina. Eu, marido e filha. Filha bebê, assim, né? E quem tem criança tem prioridade. Só que a minha filha resolveu dar um escândalo porque ela queria mamadeira. E a bendita, você não pode passar com água, com nada disso. E ela chorando, e aí todo mundo desesperado, né? Os comissários desesperados. Então aquilo atrasou todo mundo que estava na fila para entrar. As pessoas começaram a ficar impacientes e se irritar, e eu mais ainda,
ainda, né? Porque se algo me incomoda, é incomodar alguém. E aí, o fato de atrasar não era o fato da criança estar chorando, nem nada. Era o fato de atrasar para entrar dentro do avião. E aí, essa cena eu nunca mais esqueço. Eu falei, acho que o nome da minha filha tá lá na companhia aérea arriscado. Nunca mais, porque foi quando nós olhamos, a fila era enorme, todo mundo olhando muito bravo. E claro, também, né? Eu falei, tem que entender, porque é uma criança, mas enfim. Eu vou trazer uma cena engraçada, né? Tudo relacionado a tempo e respeito com o próximo, né? A gente vai fazer uma excursão e a saída do hotel na excursão, a guia falou o seguinte: quando a gente falar que é de tal hora, o ônibus ele vai sair desse horário. Assim, cada passageiro, se não estiver aqui no horário pré-estabelecido, o ônibus sairá e você, como arcará o seu retorno, o seu translado. Entendido? Entendido. No primeiro passeio, a esposa chegou no ônibus. Daqui a pouco a guia foi lá contar, tal. Cadê fulano? Eu falei pra ele ficou lá tomando a cerveja dele lá. A guia falou, gente, o que foi estabelecido? Isso. O que vocês acham que vai acontecer? O ônibus vai esperar ou vai... O próprio ônibus, que era brasileiro ali, ficou assim, calado. A gente vai ir. A mulher falou palavrão, pode deixar escapar. Né? Falou palavrão no marido dela, que a gente vai se ver no hotel. E assim foi. Vocês acham que todo mundo obedeceu o horário? A partir dali, que foi o primeiro? Sim. E se perguntar pra gente, certo ou errado? Certo. O certo. Porque você vai ficar esperando, colocar um grupo esperando que alguém ficou. Então, isso é importante entender também. O horário não pode estar no horário 5 minutos antes. Aí tem outras dicas que a gente até já trouxe aqui, Tiagão. Aprender a dizer não. O dizer não, às vezes, para uma atividade de trabalho, e que você sabe que demanda um tempo maior, uma energia maior, no qual você não tem tempo para aquela situação. Então, o saber dar não, de forma educada, mas também explícita. Nesse momento eu não posso, porque vai me tentar muito, mas amanhã eu posso começar com você. Então, isso também é você sofrer menos, ter menos angústia, ter menos estresse, ter menos estafa, né? Tudo isso é para você melhor gerenciar o seu tempo. Quando você falou uma hora assim, Ana, eu preciso do meu tempo para minha oração, que é a sua reflexão, e para minha atividade de saúde. Tempo é questão de prioridade, a gente sabe disso. Tempo é prioridade. Então vai ter horas que você está num namoro, você vai dedicar um tempo X para aquele namoro. E quando você tem criança pequena, você vai dedicar um tempo X porque aquele momento seu. Tem horas que você abre mão de alguma atividade social para ir para uma missa, para uma oração, para ir para um culto, porque aquilo é importante. Vai ter horas que o seu trabalho demanda uma energia maior e você vai se dedicar ao trabalho. Entender, então, quais são os seus valores que regem você como ser humano. Respeitar aquele tempo, meu domingo é dia de missa, ou meu domingo é dia de culto, ou meu domingo é dia de ir para onde for. Ou sábado, então entender esses valores. Levante o dedinho. Não, dentro disso aí é importante também botar na cabeça que viver o tempo que você está vivendo. Ou seja, se você vai para a missa, viva aquele momento ali, né? Desliga o telefone, celular, se tu for namorar. Porque aí sim você vai concentrar energia naquilo que você propôs a viver. Se é na missa, se é no curso, se é no namoro, se é no passeio. Porque ele vai ser mais agradável, vai ser mais produtivo até para você mesmo, né? Eu acho que é uma palavra que você disse que é fundamental para mim. O respeito você não pede, né? Automaticamente você impõe o respeito. E se faz parte dos seus valores, enfim, o seu momento, a sua religião, a sua espiritualidade, a sua atividade física, aos poucos as pessoas vão entender que aquele é o seu momento e vão respeitar isso. Eu falo porque muitas vezes eu escutei, vamos marcar uma reunião tal hora. Não posso. Por quê? Porque eu tenho atividade física. Não, mas faz um outro horário. Não posso. E isso automaticamente você começa a estabelecer limites para as pessoas, porque senão cada vez as pessoas vão ser donas do seu tempo e não você. E aí eu começo, e de novo, entro na equipe, os meus sócios, gente, aqui deve estar tudo, não deve estar trabalhando já. Mas, porque senão você se perde
somente no trabalho, você não vai ter hora mais para trabalhar e você não consegue desenvolver mais nada na sua vida. Se você não ter tudo muito estabelecido, muito dividido. Ô, Vou João, trazer uma curiosidade. só um minutinho, Kelly. E aí, João, tá gostando do papo de tempo? Tá bom. Tá bom. Você já fez sua agendinha aí? Tô aqui, só notando aqui. João Paredes aí, ó. Isso aqui é uma enciclopédia do rádio, pra quem não conhece. Começou na Polícia na Rua muitos anos atrás, vários programas aí. É um homem que tem muito aí para nos ensinar, né, Tainá? Estamos aqui iniciando essa caminhada e que ele já tá cheio da grana já, tá só de boa. Aqui é só diversão pra ele. Vamos lá, Kelly. Eu quero trazer só uma curiosidade. Se vocês já souberem, daí vocês falam. Por que vocês sabem quem é o Mark Zuckerberg? No Facebook. Vocês já repararam o tipo de roupa que ele usa? É tipo espontâneo, né? Vamos dizer assim, roupa social. Social não, no dia a dia. Não, despojado. É o mesmo que eu vejo, né? É sempre a mesma roupa. Sempre? É uma blusa preta. Não é a mesma. Entendi. O padrão, né? Tá? Blusa preta. Na cabeça dele, eu tô querendo dizer que é forma de pensar, não tô dizendo que é o certo, não, tá? Na cabeça dele, o perder tempo escolhendo roupa quem é assim também é aquele da Apple. Pô, gostei disso, eu começar a usar esse. Pô, Tiago, tá meio largado. Não, essa parte eu pulei. Mas pra ele faz sentido. Só que ele pode fazer isso. O cara é só bilionário, né, gente? Ele pode fazer isso. A gente fazer, eu não sei. Mas eu quero dizer qual o sentido do tempo pra ele. Sim. Investir o tempo em outra coisa. Então ele não gasta tempo e energia escolhendo qual roupa que ele vai sair. Então é calça jeans e blusa de malha preta. Calça de blusa de malha preta, calça de blusa de malha preta. E tem um grande coach em Brasília que ele dá todos os treinamentos dele com a mesma ideia. Eu vou falar porque eu gosto dele, eu sou fã dele, já fiz 3, 4 cursos com ele. Márcio Michele, ele tá indo pro Brasil meu já. Foi meu professor. Ele tá indo, meu professor. Ele tá indo pro Brasil e ele merece. Já fiz 3 cursos de coaching, então eu consigo entender de quem eu posso falar bem. Isso aí, coach condominial Kelly Rodrigues, estamos nas nossas 10 dicas de utilização do tempo. Vamos continuar. Qual é a próxima dica, Kelly? Você perdeu todas, amigo, porque eu fui falando 1 quilhão. Eu falei pro Pomodoro da lista pra você usar os 5 minutos, pra você usar tudo que é 5 minutos você faz, a do impacto, a gamificação. Eu fui falando tanto mesmo. Não diga não, você saber a história do Latino Time, descubra seus valores, que é importante. Qual outra? A do Gucci. Porque tinha umas extras e uns bônus pra nós. Qual é esses bônus? A gente vai conversando tanto, amigo. Tá bom, vamos lá. Bom, né? Outra coisa, tem coisas que... sim, condomínio. Coisas pra condomínio. Em relação a tempo, tudo aquilo que você pode delegar. Mas eu quero entrar num assunto específico, porque eu não quero entrar no delegar, porque a palavra delegar tem muito mais coisas para você. Você vai delegar como, com quem, sendo claro, mensagem, dando prazo, então outras coisas sobre a palavra delegar. Mas eu quero dizer terceirizar, desculpa, a palavra mais adequada é essa. Terceirizar. Por exemplo, pagamento. O que dá para você colocar num pagamento tudo por... Agendamento. Te poupa tempo, trabalho. Então, tudo aquilo que você pode terceirizar, terceiriza. Gente, tem horas que se você pode terceirizar limpeza da sua casa, terceirize. Nós somos dona de casa, claro que somos. Nós cuidamos do nosso lar, gostamos das coisas limpas, gostamos. Mas se você tem condições de terceirizar, você está ajudando alguém, vamos falar sério? Você está ajudando alguém, né? E essa pessoa está ajudando para que você foque na sua atividade fim. Passar roupa. Por que cresceu tanto o serviço de lavanderia de roupa? Porque você também, tudo que pode terceirizar, você terceiriza. Porque passar roupa, todo mundo sabe que leva tempo, 3, 4 horas, você deixar acumular. E energia. Então você está contribuindo para a economia e ganhando tempo para focar no seu trabalho. É disso que eu estou falando. Então, num condomínio, tudo que você pode colocar no automático, você ganha. Tudo que você pode colocar, esqueci aquele vocabuláriozinho, quando você manda e-mail, quando tem o nome embaixo, um template de assinatura automática, porque é o tipo do texto que toda vez você repete. Você tem que colocar, toda vez você repete. Um Ctrl+C, Ctrl+V, nem precisa. Você já coloca lá na automação. Isso é
ganho de tempo. Exatamente. Tudo que você pode ganhar tempo. Por que hoje marmitas fitness não, qualquer tipo de marmita tá crescendo tanto? Porque você precisa ganhar tempo, porque 2 horas de almoço, 2 horas para você fazer, cozinhar e depois lá vai deixar tudo limpo. Você já investiu aí, né, gastar, porque você vai se alimentar, mas você já investiu aí no mínimo 2 horas. No mínimo. E algo muito interessante, se você tabela isso, financeiramente falando, quando você converte, isso é muito positivo para você. O tempo que você, vamos supor, você paga uma empregada doméstica. Aquele tempo que estava destinado para que você fizesse aquela tarefa dentro de casa, se você converter isso financeiramente, o seu horário, o seu tempo, ele vale dinheiro. Vai sair, muito provavelmente vai sair muito mais barato. Mesma coisa o que a Kellen acabou de colocar, comida, marmita. A gente sabe disso. Se você colocar na ponta do lápis, agora então, com o valor do arroz, nem se fale, mas se você colocar na ponta do lápis, você tem que cozinhar. O tempo, o gás, os ingredientes e tudo mais sai muito mais barato. Mesma coisa dentro do condomínio. A gente, hoje, a gente faz exatamente isso. E por isso, de novo, eu volto quando a equipe começa a trabalhar, a demandar, a entender e caminhar sozinho. O tempo do síndico passa muito mais a ser político, porque ele vai ter que dar uma atenção ali para os seus moradores e tudo mais, mas a equipe ela já funciona, ela já trabalha porque você já terceirizou. Né? Você perder o seu tempo num comunicado, poxa, eu estava olhando isso, até rede social. Todo ano a gente tem lá a mensagem de Dia dos Pais, Dia das Mães, o comunicado de limpeza de caixa d'água, o comunicado de limpeza de caixa de gordura, de não jogue lixo pela janela. Pronto, você já tem um comunicado. O que você vai fazer com aquilo ali, muito provavelmente você pode fazer alguma atualização, mas você já tem um modelo pronto, você não vai perder tempo. Então, outra coisa, tem que entender assim, que quando você é um gestor, você tem que ter tempo livre para resolver as situações que aparecem de emergência, vai reunir alguma coisa. Então, assim, qual o segredo do sucesso? É isso, é você delegar. E outra coisa, confie nas pessoas mesmo. Por exemplo, quando eu era gestor, eu confiava, delegava e pronto. Você só dá um monitoramento ali, porque até a pessoa tem que ter essa confiança, e aí você começa a ganhar tempo para as coisas importantes. Às vezes, lembra, estava tendo conversa sobre esses dias, às vezes você fica muito na parte operacional e aí você perde a parte da estratégia. Você perde. Então, assim, a gente tem que entender o que é prioridade para a gente. Eu acho que o tempo é muito isso. Passa o que é importante para você. E você começa a priorizar isso, porque você vai ter um crescimento, vai ter uma evolução como pessoal, como profissional, como ser humano, porque você começa a valorizar isso e você tem que isso é importante. Outra coisa, não tem nada de errado em terceirizar. Por exemplo, se você não é bom, eu não sou bom em lavar louça. Então, o que eu falei um dia para minha namorada? Eu tenho que trabalhar para pagar uma empregada, para mim, entendeu? Eu vou fazer aquilo mais porque primeiro, eu não gosto, segundo, eu não vou desenvolver uma atividade bacana, vai gastar energia, estresse, então eu vou ficar ali para fazer outras coisas. Não tem nada de errado nisso. Desde que a gente começar a entender que não tem nada de errado você terceirizar, você agendar, você organizar. Outra dica importante é o cara que eu sigo, que ele fala o seguinte: a agenda. Incrível que pareça, 2020, a agenda é importante. Sim. Por quê? Se não está na agenda, não é importante. Tudo que ele fala, se eu não coloco na agenda, para mim não é importante. Olha. Ele coloca 9 horas vídeo, não sei o quê. Então, assim, se não está ali, cara, não é importante. Então não é prioridade para mim. Você falou uma coisa sobre tempo, né? Até o tempo da hora de você finalizar a sua atividade. Você coloca a pressão, o corpo, o cérebro, ele vai trabalhar assim, eu tenho que fazer isso hoje. Se você não colocar, eu tenho que fazer isso até hoje, até tal hora, ou em 40 minutos, o cérebro vai procrastinar, porque isso é natural do biológico humano. A procrastinação só tem a ver com você gastar menos energia. Essa é a tendência do seu cérebro, do meu, do seu, de todo mundo. É gastar menos energia. Por que a gente procrastina? Porque vai gastar energia numa atividade que tu não gosta. Tu procrastina geralmente aquilo que tu não gosta. Então tu já tá assim, que coisa, então tu tá gastando energia. O que o cérebro faz? Coloca a atividade bacana, que te dá o prazer, e você vai lá e faz. Por isso que o procrastinar faz parte da caminhada humana, não tem problema nenhum com isso. O problema é se você procrastina sempre. E todas as vezes, e você não está trazendo resultado. Estabelece metas, né? Então, coloca isso aí, bom demais, passa rápido, o papo é bom, cara, eu gosto demais de conversar com a Kelly, é um papo sempre enriquecedor. Lembrando, pessoal, que estamos na reta final. João, fala aí para uma dica para nossos ouvintes, para eles utilizarem bem o tempo deles, para nós estar encerrando nosso programa aí. Vou utilizar, você mesmo já falou aí, fazer a agenda, né?
Então o ouvinte tem que fazer a agenda, né? Né? Ou no seu cérebro, a sua agenda, ou no papelzinho, você tem que ter. Você caminhar desde manhã, eu vou acordar, vou fazer isso, nem a doutora ali. Eu acordo de manhã, faço as minhas orações, isso aí eu faço também, normal, né? Aí não tomo café, porque o tempo é curto, né? Hoje não é prioridade, né? Porque eu tenho que chegar aqui, tem horário para chegar aqui. E nunca posso acordar 1 hora antes, que não dá. Não dá. Tem hora que alguma coisa atrapalha, alguma coisa, é o cachorro, é não sei o que, aí acabo chegando até em cima do horário aqui. Né? Então, quer dizer, o tempo é isso, você tem que se programar e ter agenda, qualquer coisa não dá certo, não. Show de bola, Tainá, então vamos lá, dá uma dica aí.